Eu vou começar empurrando bem a cutícula, desgrudando todinha essa cutícula ali da pele. E logo em seguida já vou vir com uma broquinha. Eu vou usar a broquinha PM 720. Ela é bem barateza, R$13. Comprem, ela é ótima. Eu termino de preparar essa cutícula com essa broquinha, ó. Tem que soltar todinha aquela pelezinha, aquela cutícula que fica grudada na pele. Tem que levantar bem essa cutícula, tá? Não pode ter cutícula ali grudada, porque senão o alongamento solta. A cutícula é um tecido vivo, então todos os dias cresce um pouquinho. Se for aplicado alongamento em cima da cutícula, vai crescer e em uma semana vai começar a soltar esse alongamento. Agora a gente vai começar a lixar a ponta da unha. Como a minha unha tá um pouquinho comprida, eu gosto de deixar ela arredondada. Então eu arredondo todas as pontinhas e começo o lixamento em cima da unha. Não pode ter brilho em nenhum lugar ali em cima da unha. Se vocês estiverem vendo que ainda tem brilho da unha natural, tem que tirar, tem que lixar. Tem que dar porosidade para o alongamento poder grudar nessa unha. Se a unha não tiver porosa, áspera, não vai grudar direito e vai dar bolha, vai soltar o alongamento. Então sempre cuidem bastante dessa parte, tá? Tirem bem o brilho da unha todinha. E depois que fizer isso, já pede pra cliente não passar os dedos em cima dessa unha, porque senão ela vai estar depositando oleosidade, tá? Então tomem cuidado pra vocês também não ficar passando o dedo em cima da unha, tá? Pra não depositar oleosidade, nem vocês nem a cliente. Não precisa ir com força com a lixa, tá? Não põe força nessa hora, não é pra deixar a unha natural fina. É só pra deixar ela áspera e sem nenhum brilho, tá bom? Tira bem o pozinho de cima da unha e espirra o prep. Passa um paninho, limpa bem a unha antes de vocês passarem o primer, tá? Não deixe sujeira na unha pra não contaminar o vidro de primer. Agora, 2 camadinhas finas do primer da Volia. Não tem necessidade de comprar aquele desidrate lá da Volia, tá? Só o primer já vai fazer grudar super. 2 camadas finas. Depois das 2 camadinhas finas do primer, eu já venho com o gel base. Passa uma camadinha do gel base como se fosse esmalte, mas sempre lembre de não passar por cima da cutícula e nem das laterais do dedo, tá? Não pode, se passar, já limpa antes de pôr na cabine. Deixa secar na cabine durante 20 segundos. Ó, agora eu já sequei, vou passar uma camadinha grossa de gel base e já vou aplicar minha fibra. Essa camadinha mais grossa de gel base é só onde vai ser aplicada a fibra, sempre do meio da unha para a ponta. Não tem necessidade de aplicar essa fibra lá em cima, perto da cutícula, tá? Antes de vocês secarem com a lanterninha, vocês têm que prestar bastante atenção se não tá ressecada, ó. Se tiver ressecada em algum cantinho ou outro, vocês já pegam e passa um pouquinho mais de gel base em cima da onde tiver ressecado. Daí 5 segundinhos segurando a lanterninha em cima da unha, já passa pra unha do lado. Tentem trabalhar sempre com uma lanterninha para otimizar o tempo de vocês, para não precisar ficar mandando a cliente pôr a mão lá dentro da cabine e correr o risco da cliente bater essa unha, porque se bater na hora que estiver indo para dentro da cabine, vai estragar, vocês vão ter que preparar de novo, lixar para tirar essa fibra que tá bagunçada e aplicar uma nova. Então, para evitar transtorno, sempre trabalhem com uma lanterninha. E sempre na hora de aplicar a fibra, confiram sempre se tá pegando a fibra bem ali na lateralzinha da unha, para não criar aqueles dentinhos e fazer quebrar fácil, tá? Porque aqueles dentinhos que cria na lateral da unha faz a cliente se incomodar e ficar cutucando. Então, com certeza, ela vai reclamar porque vai quebrar. Então, para isso não acontecer, sempre evitem de colocar pouca fibra ali na lateral, tá? Senão dá aqueles dentinhos chatos. Sempre empurra bem a fibra ali na lateral da unha. Sempre depois desse processo da aplicação de fibra, eu seco 5 segundos, né? Cada unha com a lanterninha, e depois eu coloco a mão inteira da cliente na cabine durante 20 segundos. O gel base a gente sempre deixa 20 segundos para dar uma secada nele. Não tem necessidade de deixar mais.
Ó, sequei 20 segundos lá na cabine, agora eu vou cortar. Cortem sempre um tamanho um pouquinho maior do que o desejado pela cliente, porque como depois a gente lixa, né? Pra não dar erro no tamanho, vocês sempre cortam um pouquinho maior. E sempre vai medindo a unha certinho nessa hora, tá? Então, ó, eu medi certinho o tamanho, selei com gel hard só ali na borda, na onde tem fibra, selei em cima e embaixo, unha por unha, deixei 5 segundos na cabine e curvei, tá? Eu não gravei essa parte, mas eu fiz isso, ó. Depois de ter feito isso, 5 segundos cada unha, já fiz a minha capinha base e agora eu tenho que tirar a marcação da fibra. Então, já lixo o tamanho, o formato que vocês querem, se for uma quadradinha, já lixa a pontinha e as laterais ali e já tira a marcação da fibra. Sempre lembrem de tirar a marcação da fibra, porque se vocês deixarem ali, ó, e não lixar, vai ficar aparecendo no final, vai ficar marcado no final, fica feio, o acabamento não fica legal se vocês não tirarem essa marcação da fibra, tá? A gente já tira essa marcação e já faz certinho essa capa base para que quando a cliente venha fazer manutenção, fique mais fácil de eu tirar esse encapsulado. Então, na hora da manutenção, eu vou lixar até chegar nesse ponto, nessa capa base. Depois de lixar, para tirar a marcação da fibra, eu tiro bem o pó, limpo bem o pó, passo prep de novo, espirro bem na unha toda, limpo super bem com um paninho, também para não contaminar meu vidro de primer, porque agora eu vou passar mais uma camadinha do primer. Então, sempre evitem deixar pó em cima da unha, tá? Sempre limpem muito bem antes de passar o primer. Agora eu vou vir com uma camadinha do nude. Como se fosse uma base também em cima da unha, como se fosse esmalte, tá? Essa camadinha do nude eu seco depois 20 segundos na cabine. Ela serve para eu terminar de fazer minha capa base, tá? A capa base fica super resistente, não tem perigo de quebrar na hora de remover depois de 30 dias que o cliente vem fazer manutenção. Então, sempre faça a capa base e passe esse nudezinho em cima, deixa 20 segundos na cabine. Ó, a capa base tá prontinha, curvadinha. E agora eu vou vir para fazer a minha reversa. Eu vou utilizar o Control Cover da Volia. Esse gel ele não escorre, é ótimo, ele é o ideal para fazer a reversa, tá? Lembrem que tem que pegar aquela camada bem grossa de gel, aplica ali mais perto da cutícula, empurra perto da cutícula, mas sem subir, ó, e faz um formatinho de uma amêndoa com ele em cima da unha, tá? Aí vocês que definem ali na lateral quanto que vocês vão subir com o branco depois. Ó, eu uso um pincelzinho de acrílico pra fazer essa limpezinha, ó, nos ladinhos, pra arrumar a minha amêndoa. Eu sempre vou limpando com esse pincel, ó, ele tem que estar bem limpinho, tá? E essa amêndoa tem que estar bem alta pra vocês conseguirem lixar. Não precisa exagerar super, ó, ela tem que estar alta pra vocês conseguirem encaixar a lixa ali. Depois, ó, como esse gel ele é control, ele não fica escorrendo. Vocês têm total controle desse produto, então pode fazer todas as unhas já de uma vez, todas as unhas de uma mão, né, de uma vez. Ó, saiu um pouquinho do foco, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no dedinho. Sempre tem que ficar os dois lados ali dessa amêndoa da mesma altura, tá? Senão a reversa fica bem torta. Arrumem sempre o produto bem certinho lá perto da cutícula, não deixe encostar na cutícula, mas arruma pertinho lá, tá? Vou fazer o mesmo processo em todas as unhas, porque eu estou fazendo a francesa reversa. Então, depois de aplicado o produto em todas as unhas, eu vou deixar secar por 30 segundos para eu poder lixar essa amêndoa. Sequei 30 segundos na cabine, agora eu tiro bem a goma do gel e vou começar o lixamento. A gente encaixa bem a lixinha ali, ó, e lixa super bem para que na hora que a gente vai lixar para fazer o acabamento, fique certinha a marcação da reversa.
Eu particularmente gosto de uma reversa bem marcada. Eu acho que fica mais profissional, assim. Então, eu lixo bem. Eu gosto bastante de lixar bem essa parte. Pra ficar bem uma amêndoa mesmo, um formatinho de amêndoa. Limpo. Tirei o pozinho. Agora eu vou vir com o gelzinho Control White da Volia. Esse gel é muito bom porque, ó, ele é igual o Control Cover. Só que ele é o branquinho pra fazer a francesa, né? Ele não escorre nem um pouquinho, então a otimização de tempo com ele é top. Eu gostei bastante de usar ele, ó. Eu faço como se eu estivesse pintando, eu aplico como se eu estivesse pintando a unha. Não fiquem fazendo movimentos circulares com esse tipo de gel, porque senão faz dar bolha dentro dele. E na hora de lixar parece que estoura as bolinhas, sabe? Fica todo o alongamento fica marcado. Então passa uma camada generosa, não tem problema de subir para aquela amêndoa ali que a gente fez anteriormente. Porque na hora de lixar, o milagre acontece, né? Vai ficar bem certinho na hora de lixar. Então, não economizem, tá? Nesse gelzinho. Desculpa sair um pouquinho, às vezes, do foco que eu tava gravando sozinha. Mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem bem, ó. Sobe o branco dos dois lados da mesma altura, tá? Lembrem sempre de prestar bastante atenção nisso, pra não ficar torta essa reversa depois. Se um lado tiver mais baixo e outro mais alto, na hora de lixar vai aparecer e vai ficar feio. Então, tomem bastante cuidado com isso. Com esse gelzinho também, ó. Se encostar na cutícula... Desculpe, se encostar na lateral ali do dedo também, limpa antes de ir pra cabine, tá? Pra não ficar excesso de produto e não machucar na hora de fazer o lixamento. Depois de aplicar o Control White em toda a ponta que eu quero fazer a francesa, eu vou deixar secar por 120 segundos na cabine e daí eu vou fazer o acabamento. Não se apavorem, tá? Porque na hora que vocês estiverem fazendo, parece que vai dar tudo errado, né? Porque fica horrível. Mas na hora de fazer o lixamento, fica lindo. Fica muito lindo. Então, ó, fica estranho agora, né? Tá meio estranho. Mas na hora do lixamento vai ficar bem bonito. Ó, deixei secar por 120 segundos. Agora eu vou tirar a goma com o prep, vou limpar com um paninho e vou iniciar o lixamento. O lixamento a gente sempre inicia pela pontinha da unha ali e pelas laterais. Então, lixe todas as unhas, a pontinha e as laterais. E por último, vocês vêm com a broquinha para tirar o grosso, tá? Não precisa vocês ficarem se matando nesse momento com a lixa ali em cima da unha. Lixa só a pontinha e as laterais, só para arrumar o formato. Se preocupem por enquanto somente com o formato. Pronto, agora eu já lixei o formatinho, já tá do jeito que eu gosto. Agora eu vou vir com uma broquinha mais grossa pra tirar bem o excesso desse gel. Essa broquinha é aquela da Ellen Color, tem no Espaço das Divas essa. Ela é muito boa pra tirar o grosso assim do alongamento, pra fazer remoção e pra tirar também a encapsulada pra fazer a manutenção. Ó, é só tirar a parte mais grossa ali do excesso do gel que a reversa já começa a aparecer. Fica lindo, lindo, lindo. Eu lixo bastante com essa broquinha, tiro bem o excesso do gel
para eu não precisar ficar sofrendo com a lixa manual. Eu sempre uso a rotação ao contrário do meu motorzinho. Se o motor de vocês for igual ao meu, aquele nail drill porquinho, eu uso a minha rotação pro lado que tá escrito FWD. Eu acho que sai bem mais, sabe? Parece que gira melhor, gira mais rápido e mais forte. Eu consigo tirar mais rápido o grosso do produto. Depois que eu fiz todo esse lixamento, eu tiro o pozinho e venho fazendo o acabamento com a lixa manual. Porque agora é pouquinha coisa que tem que acertar. Sempre lembrem de deixar mais slim a unha, não deixem ela tão gordinha. Vocês olhando de cima não pode estar larga na lateral, não pode estar com gordinho assim nas laterais, sabe? Tem que estar bem slim, bem rente a linha ali da cutícula, tá? Então, sempre façam esse acabamento também com a lixa manual, porque tem lugar aí que o motorzinho não pega, a broquinha não consegue pegar, que é só com a lixa manual mesmo. Então, eu termino de nivelar essa minha unha com a lixa manual. Sempre acerto os cantinhos, olhem sempre de todos os ângulos para ver se não tá torto, se não tem excesso de produto, se um lado não tá mais grosso que o outro. E sempre, depois que vocês fizerem esse lixamento, sempre lembrem de perguntar para a cliente se tem alguma unha que para ela está torta. Se tiver torto para a cliente, tem que lixar até ficar certo para a cliente, porque quem vai ficar olhando essa unha por muito tempo é ela, né? Então tem que ficar certo para ela, tem que ficar do gosto dela. Pronto, agora eu vou tirar o excesso de produto por baixo, ó, com a lixinha, com a broquinha. Então, eu vou tirar todo aquele grosso do produto para eu não precisar ficar me matando com a lixa ali em cima. Então, ó, eu passo a broquinha, eu entro com ela reta e dou uma empinadinha nela pra ficar um efeito que tá fina a unha. Mas é só uma ilusão, na verdade, porque a unha tem que estar grossa ali no centro. Então, o meio da unha tá mais grosso, só tá a pontinha fina. É só uma ilusão pra cliente achar que tá toda fininha, tá? E pra arrumar a curvatura também. Acerta tudo com a broquinha, se precisar, pra deixar tudo da mesma espessura na ponta, tá? Agora eu vou vir com a minha broquinha na área da cutícula. Eu vou nivelar ali perto da cutícula com a unha natural. Pra que quando o alongamento vai crescendo, não fique aquele calombo feio, que ninguém gosta, né? Quando vocês trabalham com um nivelamento máximo ali na área da cutícula, o alongamento ele adere muito melhor porque ele não tem excesso de produto e a cliente consegue ficar tranquilamente os 30 dias com o alongamento. A única diferença que vai ter é ali na região da cutícula na hora que começar a crescer, porque o alongamento vai estar com o brilho do top coat e a unha natural não. Então essa é a única diferença, mas não vai ficar grosso nem nada na hora que começar a crescer. Bom, depois de nivelar bem ali a área da cutícula, eu vou fazer uma limpeza por baixo dessa unha. Sempre façam essa limpeza, porque isso também é um diferencial, tá? Deixem bem limpinha ali pra não ficar sujeira, pra não ficar aquele degrau feio entrando sujeira com o passar do tempo embaixo da unha da cliente, tá? Que esse degrauzinho incomoda e muito. Então, sempre façam a limpezinha para deixar esse degrauzinho nivelado com a unha natural.
Claro, isso se tiver um pouquinho de unha, né? Então, Depois de sempre a gente finalizar essa faz limpeza, eu tiro bem o pozinho e venho com uma lixinha polidora. Olha que bonita que já tá ficando. Eu venho com a lixinha polidora, a minha lixa polidora é aquela 180. E eu passo na unha inteira, uma bem passada mesmo, pra não ficar aquela ranhura da lixa, tá? Então passem super bem a lixinha polidora. Depois da lixa polidora, eu sempre passo um creminho e removo a cutícula. Isso sempre antes do top coat. Eu não consigo finalizar o alongamento da minha cliente se eu não fizer a cutícula dela, tá? Então, eu particularmente gosto de passar a lixinha polidora e ver se eu preciso acertar mais alguma coisa com a lixa manual, eu acerto. Depois disso, ó, eu já tirei minha cutícula. Limpo bem com o prep, depois de ter tirado a cutícula. Aplico o primer só ali na região da cutícula e já venho com o top coat. Eu passo ele primeiro embaixo da unha. Eu gosto sempre de selar o alongamento por baixo com o top coat. Sempre lembrem de ir com um pincel mais sequinho, tá? Pra não ficar escorrendo excesso de produto. Em cima a mesma coisa, não pode ter muito excesso de top coat. E principalmente, ele não pode ficar grudado na cutícula e nem na lateral dos dedos. Se encostar, não tem problema. É só limpar antes de pôr na cabine. Depois que vocês passarem o top coat, sempre dão uma olhadinha contra a luz para ver se não tem nenhuma bolinha, nada que vai incomodar a cliente depois, tá bom? Seca 60 segundos e tá prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo para eu testar mesmo o Control White e eu amei. Desculpa sair às vezes do foco, né? Com a câmera, mas é que eu tava gravando sozinha, eu vou tentar melhorar nos próximos. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, podem me chamar que eu respondo vocês, tá bom? Ou me mandem aqui no direct. Beijo!